Hoje em dia, na minha opinião, é que muitas vezes elas são feitas da forma corrupta, né? Você pega e faz um negócio com um amigo seu da iniciativa privada, você vende um asset, né? um bem público por um preço bem abaixo, você faz ainda um contrato de utilização onde ele garante o lucro do que ele está te pagando, você basicamente dá a empresa para um terceiro a troco de banana porque ele é seu amigo político, né? Acho que essa é a maior preocupação minha com as privatizações no Brasil, entendeu? Tipo, eu também sou a favor da privatização. Eu acho que na maioria das empreitadas, o governo não tem nem que se mexer, não tem que se meter, tem que regular, no máximo. Claro. Mas não tem que ativamente cumprir aquele papel. Concordo. Mas eu também tenho medo de querer privatizar pra caralho. Imagina o Bolsonaro privatizando tudo. Ele pega e arranja um amigo político dele pra dar a empresa, entendeu? Tipo... esse é o maior perigo, e é um grande perigo, na verdade, né? A gente já teve casos de empresas brasileiras que foram privatizadas de uma maneira onde o povo perdeu, tá ligado? Sim, mas esse é um outro ponto, né? Sempre que você fala tem que fazer isso, você tem que ver um modelo. Como é que você vai fazer? Tem que ter um leilão aberto, com transparência, tem que estudar como é que você vai por partes ou inteira e tal. Não é uma situação tão simples. Eu fui falar um tempo atrás com um economista, um grande economista brasileiro, e até perguntei a opinião dele. O que ele me disse foi bem interessante. Ele falou, amor, você está fazendo uma pergunta errada. Né? Hoje o futuro é energia eólica, energia sustentável, energia solar. Então, a gente está falando de combustível fóssil, né? Que, claro, tem um papel relevante no mundo, hoje ainda vai durante bastante tempo, mas a visão que a gente tem que ter é outra, né? Então a gente tem que pensar em energia renovável. Por isso que a Petrobras ela tem que investir em formas talvez alternativas de energia, porque senão ela é uma empresa fadada, com os dias contados. Tem uma relevância grande para o desenvolvimento brasileiro, mas ela tem que ou diversifica a fonte de energia ou assume a posição de que é uma empresa que vai chegar num momento e vai se esgotar a sua relevância produtiva. Sim. Né? Então, acho que essa é a questão. Por isso que a gente fala assim, o mundo digital, mudança climática. O Brasil hoje, você vê, é um dos maiores produtores de alimento do mundo, tem agropecuária riquíssima, tanto pequeno como grande agricultor, tem lá os seus problemas, evidentemente. Hoje eles estão sofrendo aí com uma quebra de safra por conta de estiagem, principalmente em algumas regiões do país, mas é um dos maiores produtores de alimentos. O que você vai ter no mundo nas próximas décadas? A população vai crescer. Tá? E o Brasil tem uma vantagem comparativa interessante em relação a outros países pelo clima favorável e pela extensão geográfica. O Brasil é um dos poucos países que pode ter mais de 2 safras no mesmo ano. Tá? É diferente do que acontece lá nos países do norte, temperados. Então é diferente. Né? Então a gente tem que adotar... o dobro da rentabilidade, né? Da terra. É o dobro da rentabilidade da terra. Exatamente. E até a riqueza do solo... Enfim, tem uma série de vantagens comparativas. Então a gente tem que investir nisso, de ser um grande produtor de alimentos. Não significa que a gente não tem que investir em outras atividades, mas a agropecuária tem um potencial enorme para o Brasil. E do outro lado, tem um mundo hoje preocupado também não só com alimentos, mas com a mudança climática. Sim. Né? E aí, como é que vai fazer? Você vai ignorar esses sinais que estão aparecendo? O meteoro está vindo. Exatamente. Né? Você precisa ter uma política diferente. Você tem a maior floresta do mundo, tropical, e ao invés de você usar isso em favor do Brasil, de demonstrar até o Brasil numa liderança internacional, olha, eu sou o maior produtor de alimentos do mundo e eu também sou o país que mais protege o meio ambiente, que eu tenho a maior floresta do mundo. Ao invés disso, você tem uma política que favorece o desmatamento ilegal, tá? Que coíbe o desenvolvimento sustentável lá da região, e uma política diplomática que envolve o presidente xingando a esposa do presidente francês. E o que está acontecendo na Europa, por exemplo? Alguns supermercados de alguns países já
estão com embargo de produto brasileiro. Aquele tratado que foi tão comemorado, né? Do Mercosul com a União Europeia, está parado. E não vai andar enquanto for esse governo. Então, assim, a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, a agropecuária e o meio ambiente, e usar em nosso favor e não contra nós. O Brasil poderia ser a liderança mundial, pode ser e vai ser a liderança mundial nesses dois setores. E a gente tem feito tudo errado. Esse lance da agropecuária, eu concordo contigo, mas a gente tem também, assim, na nossa política, a gente tem a gente dá muito poder pra galera da agropecuária, né, cara? Você acha que isso seria um problema num eventual governo teu? Muito poder, eu acho assim, a agropecuária tem um papel muito relevante na nossa economia. Mas eles também têm bastante poder político. Eles fazem, assim, tem muita coisa que acontece no Brasil porque eles querem. Proporcional. Veja, um setor economicamente relevante tem voz, né? Tem peso, tem importância. E a gente tem visto a economia do Brasil ter dificuldades de crescimento, tanto indústria tem declinado, infelizmente, e serviços, principalmente agora no período da pandemia, teve muitos problemas, mas a agricultura, a agropecuária crescendo continuamente e até sustentando uma balança comercial positiva para o Brasil em matéria de exportação. Então, a típica atividade tem que ser valorizada. E é possível, sim, você ter uma rica produção agropecuária, seja do pequeno e do grande agricultor, com preservação do meio ambiente. E isso é fundamental, na verdade, né? Eu venho de uma região lá, que é a Maringá, que era a região da Terra Roxa, que é um terreno extremamente fértil. E na época, quando eu era adolescente, o que se discutia muito, um dos grandes problemas da região era a erosão, porque tinha tido muito desmatamento e falta de preservação, principalmente daquela mata ciliar, né, que acaba conservando, preservando ali o solo. Então a gente, até por esse exemplo singelo que as pessoas normalmente conhecem, você tem que ter mata na margem do rio, porque senão quando chove a terra vai para o rio. Sim. Né? Então esse é um exemplo singelo, mas que demonstra, olha, você precisa ter sim convergência entre a preservação do meio ambiente e a exploração das riquezas naturais. O que a gente vê hoje na região da Amazônia. Você precisa explorar as riquezas da região, você tem uma população lá de 26, 28 milhões de pessoas vivendo ali na região, tá? Você precisa ter formas de desenvolvimento sustentável, e para isso você precisa de investimento, tanto interno como externo. Tecnologia. Você tem que dar oportunidades para aquelas pessoas. Não adianta você falar em São Paulo aqui, a pessoa que mora lá em Tabatinga não pode cortar uma árvore. Né? Mas eu em São Paulo aqui estou numa boa. Não sabe da realidade do cara. Não sabe tem que saber a realidade do cara. Então tem que ter desenvolvimento sustentável. Tá? Tem que ter investimento. Agora, não pode ter essa prática hoje que o governo estimula, na prática, o desmatamento ilegal, quando você tem lá um IBAMA que foi desmantelado, um ICMBio que foi desmantelado, superintendente da Polícia Federal sendo afastado quando tem operação, e o presidente com um discurso que sugere que ele é favorável a derrubar toda a floresta, passar boiado. Não dá, entendeu? Aí não dá. Passar boiada é foda mesmo. Passar boiada é foda, né, cara? Tipo, eu até concordo nesse ponto de, tipo, pô, a gente não pode impedir o desenvolvimento econômico baseado no superprotecionismo do ambiente, né? Sim. Eu acho que isso é um ponto válido, né? Agora, o foda do Bolsonaro... Cagar e andar também é foda. Que ele é extremo em tudo, né? Tipo, ele pode ter até um bom ponto, mas ele executa de um jeito que ele é criminoso, basicamente, tá ligado? Sei lá, é esquisito, pra ser sincero. Esse é o resultado, um pouco, na minha opinião, dessa polarização. Por isso que mostra como isso é ruim para o país. Como foi a pandemia.